Então quer dizer que o HD que o Mike Leão queimou não era o verdadeiro? Depois de semanas no centro de uma das histórias mais comentadas da internet, Mike Leão voltou a falar publicamente e resolveu responder várias críticas que ele vem recebendo. Dessa vez, algumas declarações chamaram a atenção, né? Assistimos o podcast completo, eu separei aqui as partes mais importantes, eu vou te mostrar exatamente o que ele disse sobre a polêmica aí do cachê para entrevista, os conflitos com os ufólogos, as acusações envolvendo a chácara vizinha, a suposta contradição sobre o objeto que apareceu no céu e a revelação envolvendo o famoso HD que virou assunto em todo o país. Afinal, o Mike conseguiu esclarecer as principais controvérsias ou ele criou mais um capítulo nessa história que parece não ter fim? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Galera, presta atenção no que o Thiago me mandou. E aí, irmão, eu vi a aula e segui o passo a passo. Acabei agora. Gostei bastante da forma que você ensinou na prática. Diferentes de muitos no YouTube que só enrola e não ensina nada. Ah, e aqui não tem nada de depoimento fake não, tá? O Thiago, ele tá falando da aula gratuita que eu vou liberar pra você também, mostrando como gerar renda com a internet utilizando a Shopee. Sem enrolação, sem historinha triste, sem promessa milagrosa, sem ficar uma hora ouvindo alguém contar de como saiu do zero aos milhões. É conteúdo direto ao ponto, tá? E eu vou te falar uma coisa, tá? Só essa aula já pode te mostrar o caminho para você fazer os seus primeiros 500, R$1.000 ou até mais utilizando a internet. Ah, Marcelo, não acredito nisso. Perfeito, então não acredita em mim, tá? Clica no link na descrição ou escaneie o QR Code e tire as suas próprias conclusões. Porque, sinceramente, eu duvido que você assista essa aula inteira e saia sem aprender alguma coisa que você possa colocar em prática. Para mim, esse é o método mais simples que existe hoje para quem quer começar a ganhar dinheiro na internet. E não confunda simples com fácil, tá? Vai exigir trabalho, dedicação, você vai precisar executar, mas se você não conseguir aprender com esse método, eu realmente acho difícil você aprender com qualquer outro, porque ele foi feito para quem tá começando do absoluto zero. Link na descrição ou QR Code aqui na tela. Assista a aula e depois me fala o que achou. Antes mesmo do episódio ir ao ar, uma polêmica envolvendo outro podcast já estava rolando. O Vilela, dono do canal Inteligência Limitada, ele disse publicamente que o Mike teria cobrado cachê para participar do podcast dele e por isso a entrevista não aconteceu, já que o Vilela não paga convidados. A gente está desde o começo do caso atrás do Mike, a gente conseguiu falar com ele várias vezes, através do Luciano também, né? A princípio ele topou, aí depois queria cachê, a gente explicou que a gente não pagava cachê. Ah, mas se não for se não for presencial, pode ser sem cachê? Ah, vou ver, fala com o meu assessor A gente tentou falar com ele. Tentou falar com ele e depois não teve mais resposta. No LendaCast, o Mike respondeu com uma indireta clara dizendo que isso era mentira. O apresentador Daniel Pires ele fez questão de reforçar que não houve nenhum pagamento de cachê pela participação de Mike no programa e que tudo foi feito de forma gratuita. Mike deixou no ar que quem está espalhando essas informações quer queimar a imagem dele de propósito. Mais ainda do que já tá? Desde quando eu anunciei que você viria, muita gente falou assim, você pagou pra ele? Você Na pagou verdade, cachê? gente, tem umas informações aí incorretas, pelo menos da minha parte, eu não cobrei de ninguém, nem da minha assessoria, né? O Luiz, desde que ele tá comigo agora, aqui eu tô gratuito, até mim, eu até falei com o Luciano, que foi em um podcast, né? Falei, amigo, se der e me chamar, eu não vou fazer nada online. Por que um tem que ser presencial e tem que ser online? Se Online, quiser, você fala da sua casa? remotamente. Se quiser me leva lá, por que eu não posso ter o mesmo privilégio de estar lá? Se quiser, me paga a passagem. Pra pagar a passagem, sim. Eu não tenho dinheiro pra gastar o meu investimento da minha casa, que eu ainda nem tô recebendo essas pulhas, vai ser daqui 90, 130 dias, pra vir, né? Então, da minha parte, o que chegou até mim, de momento, a gente tá cobrando nada, né? O Luiz até tá agenciando mais outros lugares, outros profissionais também com contextos de questionamento diferente, pra gente ir. Então, pra mim, a gente não tá cobrando nada. De você, por sinal, você é o primeiro que eu vim, mas a gente veio aqui, né, normal, a gente gratuitamente conversar. A questão é que as duas versões estão na mesa, ninguém apresentou prova nenhuma. O Vilela diz que o Mike cobrou, o Mike diz que é mentira. Será que o Vilela vai vir com a tréplica? Mike voltou a falar dos ufólogos que foram até a propriedade dele, dessa vez ele entrou em mais detalhes sobre o que aconteceu dentro da casa. Segundo ele, o grupo agiu com total falta de etiqueta, gravaram a casa inteira, trataram o local como um cenário de produção de conteúdo e não fizeram nenhum estudo ou observação séria. Na visão dele, o pretexto era a ufologia, mas o objetivo real era criar conteúdo e monetizar em cima da situação. Ironicamente, é exatamente o que ele tem feito até o momento. Eu sei tratar as pessoas com educação e gostaria que na minha casa fosse assim, mas eles não têm essa educação. Cara, eles entraram na minha lavanderia. O menino entrou na minha churrasqueira. Ficaram andando dentro da minha casa. Foram mexendo nos meus animais. Câmera pra tudo que é lado. Gravaram minha casa inteira sem perguntar nada. Aí o cara... eu tinha que postar minha primeira publi. Eu tinha que postar às 16h50, 17 horas no máximo.
E eu não tinha lançado, eu tinha dado 8 entrevistas, tive que gravar um podcast pra um rádio que foi lá sem eu querer, porque eu falei, já que tá aqui, eu vou ser educado. Mas vamos fazer, tipo Você assim... ainda tava no momento Mike educado. Mike educado. Tá bom, já tá aqui ainda. Mas vamos assim, 30, 40 minutinhos, não precisa ficar 3 horas. Mike disse que chegou a perder o controle dentro da própria casa sem saber se a equipe estava expondo a privacidade dele de forma indevida. Ele reforçou que nenhum deles queria sair e a sensação era de invasão completa. Aí essa galera da ufologia, eles não foram lá na minha casa, nenhum deles até agora. Olha, Mike, a gente veio aqui, a gente quer gravar do ângulo da sua casa até lá. Olha, a gente não vai expor a sua casa, a gente quer pegar, saber seu relato. Só a sua visão. Isso, a gente vai pegar uma câmera, a gente vai colocar aqui, a gente vai fazer um binóculo. Nenhum deles. Não. É porque a gente tem chip na cabeça, daí começaram a mostrar um dos ufólogos, porque eu tenho um chip aqui na cabeça, porque eu fui abduzido, passa a mão aqui, e daí o celular era assim na minha cara, outro celular no sofá, gravando a minha casa inteira, o outro andando dentro da minha casa sem educação nenhuma. Sem citar nome indiretamente, o Mike também fez uma referência clara ao ufólogo Edson Boaventura, que havia ido ao Redcast contar que foi barrado no Domingo Legal, né, a pedido de Mike. A versão de Mike foi diferente, segundo ele não quis a presença do ufólogo no programa do Celso Portiolli porque o Edson teria mentido para ele, e que a confiança entre os dois já estava quebrada antes mesmo da gravação. Será que o Edson vai vir com a tréplica? Essa equipe que estava na minha casa falou, ó, tal pessoa vai vir dia 9, a gente vai vir com ela, vai vir ele, o filho dele, a esposa dele, a gente vai trazer mais um câmera, etc, etc, etc. Essa equipe estava conectada com essa pessoa. Aí essa pessoa vai no podcast e fala, eu não sei quem é ninguém, eu não sei de nada. Ele me mandou essas mensagens no WhatsApp, eu não sei quem são essas pessoas, imagina, eu não trabalho dessa forma. Então, a partir desse momento, a credibilidade comigo acabou. Mas quem que será que tava mentindo? A equipe falando que conhece Os ele? dois, né? Porque foi um dos motivos de eu não receber no Celso Portiolli. Falei, não, eu não quero, você mentiu pra mim descaradamente. Você quer ganhar Vocês iam mídia? se encontrar lá? Eu falei pro Celso Portiolli a seguinte frase. Aconteceu isso na minha casa, essa pessoa mentiu, porque essa galera conhece, eles estavam num grupo de WhatsApp, todo mundo, né, junto ali, combinando pra ir na minha casa dia 8. 15 pessoas, primeiro que na minha casa nem cabe tudo isso, sem avisar nome. Daí eu até tive uma ligação nesse dia com um dos outros, porque assim, eles fizeram uma chamada de vídeo todo mundo. Daí ele falou, ai, Mike, eu também vou, eu vou levar minha filha, vou levar meu filho, vou levar... Gente... Pra que levar 25 pessoas pra gravar? Não era só o estudioso? É mais um caso de um fala daqui, outro fala dali, onde cada lado conta a sua história completamente diferente sobre o mesmo episódio, né? Agora, resta a gente saber quem tá falando a verdade. Com a credibilidade totalmente abalada, eu, por enquanto, fico com o Edson e com o Vilela, tá? O Mike também falou sobre o cancelamento que ele vem sofrendo. Na visão dele, o público ficou frustrado porque ele não entregou a prova espetacular que todo mundo esperava. E como a realidade não veio no formato de um filme de ficção científica, a reação foi decretar que tudo era mentira. Parte dessas pessoas passaram a te odiar. É porque elas pensam que você fez de caso pensado. Eu acho que é porque elas talvez não aceitam que não foi pra elas. Acho que basicamente elas queriam talvez viver... Não que eu me sinta especial por isso, mas eu acho que talvez elas queriam que eu abraçasse um alien e tirasse uma foto com ele. Então, porque não foi suficiente para as pessoas. Eles estão bravos com o quê? Com tudo, assim, porque com o acampamento. O ódio, assim, eterno é com o acampamento, que eles me chamam de mentiroso, porque dizem que o camping é o camping, a história é o martelo tá fechado e acabou nisso. Não, Mike, o público não ficou frustrado porque não teve prova da nave. Não se faça de ingênuo. O público só não é trouxa e percebeu que tudo que você fez até agora foi uma novelinha, cheia de furos de roteiro e que tá tentando a todo custo esticar essa historinha, gerando novos capítulos para tentar se manter relevante. Mas você sabe que uma hora isso vai saturar e você vai cair no ostracismo da internet tentando viralizar algum outro conteúdo para voltar a ser falado. E vai ficar nesse ciclo a vida toda com um resquício pífio do público que você conquistou. Mike voltou a bater na tecla da chácara vizinha. Ele insinuou mais uma vez que os donos do camping teriam instalado luzes semelhantes do OVNI que ele avistou ali para atrair curiosos e lucrar com a repercussão do caso. Atrás, a equipe do Luciano Tigre, os proprietários lá, não, a gente não tem nada aqui. A gente não tem uma luz, a nossa luz é de 50 watts, é uma luz pequenininha. Uma semana depois, não, a gente tem muita luz aqui, é aqui mesmo, é as luzes do chalé. Então, pra mim, isso, essa questão... Rolou isso, de não ter outras luzes, e agora tem. E agora tem. É que é rentável, né? Porque se fosse meu terreno, eu também diria que era lá. Eu também rendaria pra abrir pra camping. No meu, futuramente, a minha ideia agora, com o passar dos anos, que eu vou ter que sair de lá, eu não vou abandonar meu terreno, né? Eu vou desistir de tudo que eu construí. Eu vou também, quem quiser acampar lá e quiser ir no local, eu também vou rentabilizar lá, não vou perder toda a minha vida. E de novo, não tem sentido essa colocação dele, porque se os donos colocam as luzes para se parecer com um OVNI, você tem ali uma comprovação de que não era um OVNI. Então isso, de certa maneira, faz com que não se atraia. O efeito é o contrário, né? Não se atraia curiosos. É muito mais inteligente, seria muito mais inteligente para os donos eles não terem feito essas luzes, porque daí sim os curiosos continuariam indo lá esperando algum possível contato. Agora, quando os caras fazem isso, eu mesmo, por exemplo, não, eu quero ir lá para ver se eu vou ver um ET. Eu mesmo já não quero mais ver, porque eu sei que é mentirado, eu sei que é luz. Então, seria uma estratégia de marketing oposta dos donos ali, né? Totalmente burra até, por sinal, né? Queria saber quem que é o estrategista aí do
da chácara ali, do camping, que tá fazendo um belíssimo trabalho. Na visão dele, o teste das luzes, né, a movimentação dos vizinhos para receber pessoas e vender a narrativa de que as luzes são do camping é proposital e tá destruindo a credibilidade dele de forma deliberada, né? Não é todas essas presepadas que ele vem fazendo que vem destruindo a credibilidade dele, é as luzes que os donos da chácara instalaram. Eu queria que você falasse sobre o teste que o dono do camping fez apagando as luzes. Teve isso também? Por que ele esperou eu sair de casa? Como assim? Não entendi. Ele esperou eu sair de casa. Por que ele não fez durante a semana toda que eu tava em casa? Ele esperou eu viajar pra São Paulo pra fazer. Me explica essa situação, eu não sei o que aconteceu. Ele esperou. Uma semana antes ele falou que não tinha nada. Daí no dia que eu viajo pra São Paulo, ele resolve fazer teste. Por que ele não fez durante a semana inteira que eu tava em casa? Não foram na minha casa e fizeram comigo lá. Ele podia ter feito isso. Chegaram lá, bateram Daí eles usaram minha mãe e meu pai pra fazer o teste. Que não, até no áudio dele aparece minha mãe falando pra ele sair da porta. Então, assim, era só ele ter feito comigo. Então a gente já percebe que tem um certo. Por que não esperaram eu estar lá? Daí o dia que eu viajo pra São Paulo, vamos fazer teste. Achei uma falta de credibilidade, assim, nesse sentido. Porque se era pra ser algo real, por que não me desmascarar ao vivo? Esse foi o momento que talvez mais repercutiu, né? O Mike explicou que o episódio em que apareceu queimando o HD das câmeras de segurança foi, na verdade, uma medida de segurança. Ele sugeriu que não queimou o HD verdadeiro e que o material real estaria guardado em segurança, disponível apenas para as autoridades competentes. Eu não consigo, velho. Eu tento falar de forma séria, mano, mas não dá. Não dá. E primeiro que eu tenho que mostrar pra autoridade, HD e câmera, não é pra Instagram. Começamos por aí. Isso é né? verdade, isso é verdade. O que se aconteceu o crime na minha casa, eu tenho que mostrar pra polícia e não pra seguidor. Isso. Eu trabalho conforme a lei, não trabalho conforme as pessoas querem. Porque se eu trabalhar como elas querem, elas entram dentro da minha sala. Foi assim que E aconteceu. fica lá. E ficam dentro da minha sala. Orquídea. Eu não trabalho. Por isso que eu te falei, ou as pessoas vão me amar ou elas vão me odiar. Porque eu não faço as coisas que as pessoas nunca fiz, na verdade. E as coisas eu faço conforme a lei. Quem tinha que estar na minha casa ontem estava lá. Era um delegado da causa ambiental, polícia, e aí vai mais gente, amanhã Luísa Mel. E entramos com isso. Algum seguidor foi lá fazer alguma coisa pra mim dessas pessoas aí? Muito pelo contrário. Ninguém fez nada lá pra estudar, pra ajudar. Eles querem foto, eles querem vídeo, eles querem. Não que isso seja ruim. Mas eles não têm credibilidade pra mim pegar uma filmagem da minha casa e passar pra você. Se a minha filmagem do meu celular já virou uma pandemia, imagina se eu pegar no HD. Então, isso tem que ser pra quem tem responsabilidade. Tem que ser pra um governo, tem que ser pra um estudioso. E essas filmagens, ou independente de qualquer coisa, qualquer documento meu que eu assine, não vai ser com youtuber. Não vai ser com gente que vai com drone na porta da minha casa. A declaração gerou mais teorias na internet. Dias atrás ele postou um vídeo queimando, né, esse HD aí com gasolina, dizendo que não aguentava mais a pressão. E agora ele diz que aquilo pode não ter sido um HD real. Para quem já estava desconfiado, foi mais uma camada de contradição. Se o HD verdadeiro está guardado, por que ele filmou destruindo um falso, né? Se era uma medida de segurança, por que ele não explicou isso antes, né? De gravar diversos stories chorando, pedindo paz por causa desse HD. Enfim, né? Cada explicação nova gera mais contradições e questionamentos. O apresentador Daniel Pires, ele fez a pergunta que muita gente na internet estava querendo fazer. Por que no momento o Mike disse que a nave tinha uma luz vermelha muito forte e no outro momento lá no Domingo Legal, né, ele disse que passou apagado na casa dele, sem barulho nenhum. E o Mike, ele explicou que não houve contradição, tá? E que ele estava descrevendo partes diferentes do objeto. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Segundo ele, a parte superior era a que tinha uma luz forte e brilhante. Então tava em cima, tá? Mas daí como é que ele tava enxergando se tava em cima? Caralho, não dá, velho. Segundo ele, enquanto a parte inferior, né, que passou sobre a casa dele, tava com a luz apagada, menos intensa, enfim, né? Parecendo uma estrutura escura semelhante a um olho. Ai... Eu vou falar pra você, viu, cara, ó. Bom, a gente continua com essas historinhas do Mike aqui, cara, não é só porque tá rendendo muita visualização, não, cara, é porque eu também tô gostando, velho, eu tô consumindo isso tudo, e eu tô me divertindo com esse entretenimento, e aí, cara, o mínimo que eu posso fazer é trazer pra vocês aqui, tá? Pra vocês não assistirem um podcast de 4 horas de duração. É que é verdade, é que a luz forte é a parte de cima, né, que tava Vermelha? brilhando. Não, é que as pessoas esqueceram que o disco tem em cima e embaixo. Duas partes. Não, a parte vermelha é a parte de baixo. A luz forte que brilhava era em cima. E quando ela passou em cima, a parte de cima que cintilava estava apagada. O que estava brilhando era a parte de baixo. Então é isso que talvez ficou desconexo, as pessoas não conseguiram entender. Mas o que estava brilhando muito forte era a parte de cima ali, vamos dizer assim, do disco, nave, sei lá. A parte de baixo que passou era só uma chama ali, um fogo, sei lá, um LED. Era aquela parte redonda, parece Isso um olho, mesmo. parece a íris do olho, né? Que tava Isso embaixo. mesmo. Aquilo que tava com fogo, é isso? Isso, não é fogo, né? É uma luz, mas muito fraquinha. Sobre o fato de as câmeras de segurança não terem captado nada, ele disse que o objeto estava muito alto e que as luzes da casa dele estavam acesas, então impediu até, sei lá, que de repente captasse alguma sombra passando assim, né? Até a galera ainda comentou, por que não apareceu nas câmeras, né? E tal. Primeiro que tava muito alto e não era algo que, como as luzes da minha casa estavam todas acesas, não fez sombra nenhuma, né, gente? Então, acredito que se tivesse ligado, né, os flashes teria aparecido, mas não, era só a parte de baixo. Bom, a ida de Mike no LendaCast, né, era
para ter sido um momento, sei lá, de tentar limpar a sua imagem, dar respostas definitivas, mas o efeito foi o oposto para boa parte de quem assistiu. A sugestão de que o HD queimado não era o verdadeiro contradiz tudo que ele mostrou dias antes, até o papo de que ele vai ficar dias afastados, que aquela assessoria lançou, que não deve nem ser assessoria porra nenhuma, né? E aí no outro dia o cara já tá num podcast, a explicação sobre a luz apagada, luz forte, levanta mais dúvida ainda, né? E as acusações contra os vizinhos e os ufólogos seguem sem nenhum tipo de prova concreta. O Mike, ele continua firme na versão dele, não dá sinais de que vai recuar, mas a cada entrevista nova, a distância entre quem acredita e quem desconfia fica maior. O caso do OVNI de Campo Largo já não é mais sobre o que apareceu no céu, né? É sobre quem tá falando a verdade. E vamos ser sinceros aqui, a gente continua acompanhando esse caso porque ele já virou meme, já virou zoeira de internet, já virou entretenimento e a gente quer ver até onde isso vai dar, né? A essa altura, quem ainda acredita no Mike são pessoas completamente alienadas e manipuláveis, né? Porque nem o próprio Mike acredita nisso. E lembrando para você não esquecer de clicar no link que está aqui na descrição ou escanear o QR Code que está aparecendo na tela para você receber a aula gratuita e aprender ainda hoje como que você vai fazer para começar a faturar na internet. E de verdade, cara, para mim esse é o método mais simples que existe. Não estou dizendo que é fácil, mas é o mais simples que existe. Se você não aprender com esse, cara, você esquece, não vai aprender com mais nenhum. Bom, link na descrição ou QR Code na tela, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!